paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, gente boa, a gente chegou na lição de número 2 aqui da nossa classe do primeiro trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai tratar sobre um assunto muito importante, analisando sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos conhecer hoje sobre a humanidade de Jesus e a sua deidade, a sua divindade. Vai valer muito a pena estudar junto. Essa lição é comentada por Tiago Brasil. É claro, gente, que você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Ô, gente boa, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a compartilhar a palavra de Deus. Deixa aí também, por favor, o seu comentário. Diga de onde você está assistindo essa lição. Quero te conhecer, tá? Onde a nossa lição está chegando? Coloca aí. Que Deus abençoe você em nome do Senhor. Ah, eu quero lembrar você também. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Compartilha no Face. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero lembrar você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muito material para professor da EBD aqui. Tem curso para professor da EBD. Tem material no nosso canal para discipulado, professor, discipulado, treinamento. Ah, eu acredito que Deus vai te abençoar muito, tá? Então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos jovens. É claro que a gente vai estudar nesse primeiro trimestre sobre um assunto muito importante. Vamos entender sobre a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Deidade é aquela ideia de divino, um Deus todo-poderoso. É claro que você precisa iniciar a sua lição, gente boa, pelo texto bíblico da lição. Pegue a Bíblia e abra em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 20. E leia a palavra de Deus com seus alunos. Você é servo da palavra. Fica ligado que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto. Dá uma olhadinha aí, tá? E ela tem também 3 pontos onde a gente vai explanar ponto a ponto com você, subtópico a subtópico. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar hoje sobre o seguinte assunto: muito mais que um super-homem, um humano de verdade. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Esse primeiro ponto vai querer trabalhar com a gente, vai demonstrar para a gente na aula de hoje que Jesus, ele também é humano. E a ideia que se traz de, além de ser Deus 100% divino, nós vamos trabalhar agora a sua humanidade 100% humano. É muito importante a gente trabalhar esse conceito, já que nós estamos vivendo numa era digital, numa era que valoriza os super-heróis. É muito importante a gente observar isso aqui, um Cristo humano, em 3 subtópicos, tá? O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa Escola Bíblica Dominical: a necessidade da superação da dicotomia homem-Deus em Jesus de Nazaré. Esse é o primeiro subtópico. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender e, claro, descrever com os nossos alunos a respeito das 2 naturezas de Cristo. Nós vamos observar que Cristo, ele é 100% Deus. Isso faz parte da sua natureza, a natureza divina. Ele participa da criação do homem, ele faz parte da Trindade. Nós observamos nas Escrituras que ele é Deus, Jesus é Deus. Mas nós também precisamos entender que, além de ser 100% Deus, ele é também 100% humano. Isso quer dizer que o nosso Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, também é homem, se tornou humano, se tornou criatura para exercer o propósito de Deus. Por que a gente precisa entender esse conceito? Esse conceito da humanidade de Jesus acaba demonstrando para a gente que esse Deus Criador, Todo-Poderoso, Deus forte na batalha, se torna humano, vence o pecado, vence exatamente a queda do homem, vence como ser humano e nos resgata em Deus, por causa desse papel humano. A Bíblia fala a respeito das suas necessidades, a Bíblia descreve que ele sentiu fome,
teve sono. A Bíblia diz que ele era trabalhador. E a Bíblia descreve que ele também teve que passar por esse processo de educação. Crescer, ser filho, se tornar o homem da casa, como a própria Bíblia diz, após a morte de José, ele assume, porque ele é o primogênito da sua casa. E a Bíblia cita que Jesus também tinha irmãos. Então esse lado humano de Deus não desqualifica a obra da salvação. Esse lado humano de Jesus é fundamental para a glória de Deus. Não é aquela ideia grega de semideus, como o Hércules, por exemplo. Não é essa ideia grega de semideus, de um Deus que tem relações sexuais com o ser humano, então gera um filho e esse filho é semideus, metade homem, metade Deus. Isso é ideia grega. A Bíblia trabalha diferente. A Bíblia trabalha que Jesus é Deus, foi gerado por obra do Espírito Santo, não por uma relação sexual. A Bíblia descreve que ele, sendo Deus, ele se torna humano. Ao invés de ser só 50% homem, 50% Deus, 50% divino, 50% homem, a Bíblia descreve que ele é 100% Deus, 100% humano também. Então esse processo de Jesus se tornar homem faz parte até mesmo desse resgate. Paulo descreve que Jesus, ele é o segundo Adão, que nos resgata do pecado cometido pelo primeiro Adão, a primeira criação. Então Jesus exerce isso. Vamos observar alguns textos bíblicos para compartilhar com os nossos alunos para entender esse conceito, tá? É muito importante você abrir a Bíblia, apresentar a palavra de Deus para os seus alunos na escola bíblica dominical. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Se possível, faça essa leitura em sala de aula. Você vai perceber que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se em forma humana, se tornando homem de carne como eu e você. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. É muito importante ler esse texto em sala de aula com os seus alunos. Você vai perceber que Jesus, além de ser Deus, além de ser divino, é humano por vontade própria, por querer e projeto de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Leia esse texto com seus alunos. Você vai perceber que a Escritura demonstra para a gente que Jesus Cristo, ele é aquele que nos resgata, ele é aquele que nos salva, porque ele, sendo divino, se torna humano e pelo seu sangue, na cruz do Calvário, nós somos perdoados em Deus, somos restabelecidos por causa da queda em Jesus, por causa dessa humanidade, em Jesus agora nós somos parte de Deus. A cruz é necessária, a humanidade de Jesus também. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Paulo fala que Jesus é o último Adão, como eu descrevi para você. Esse Adão que agora nos resgata. O primeiro foi criado por projeto. O segundo também, esse último, Jesus, é projeto, é plano. Pequeno detalhe sobre a obra da salvação, como eu falei na aula passada. A gente precisa entender que a salvação, Jesus, como membro dessa salvação, como aquele que é criador dessa salvação, esse Deus que estabelece essa salvação para a gente, ele, na realidade, não está fazendo aqui o plano B. A salvação é parte do plano A. Deus já sabia que o homem ia pecar. Então, Jesus vem em forma humana para resgatar esse homem que pecou e caiu, que se afastou da presença de Deus. E em Jesus, ele é resgatado. Mateus capítulo 26, versículo 45. Mateus descreve Jesus como filho do homem, um ser humano que tem necessidades como eu e você. Eu espero que você esteja compreendendo a aula de hoje. Vamos avançar agora para o segundo subtópico da nossa lição, do ponto de número 1. Em Jesus Cristo, Deus se mostrou ao mundo. Você observa nesse segundo subtópico aqui que o propósito de Tiago Brasil, escritor dessa lição, é demonstrar para a gente que Jesus, ele ganhou, por exemplo, endereço. Ele ganhou um nome, ele fez parte de uma comunidade, ele aprendeu a ler e escrever, ele foi para a escola, ele teve uma profissão também, como ser humano. Colossenses capítulo 1, versículo 15, está escrito que ele era morador da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era o endereço de Jesus. Atos 17, 18
ao 34, está escrito que Jesus é muito diferente de uma divindade grega, do conceito grego sobre o ser divino. Jesus, ele vai para a cruz do Calvário e sofre, morre como um malfeitor. Punição daquela época, diferente do conceito grego. O conceito grego trabalha aquele que é semideus como um ser imortal. Jesus Cristo, ele veio em forma humana. Não é conceito grego, não é conceito de imortalidade, é o conceito de um Deus que se torna homem, passa pela cruz do Calvário, morre na cruz do Calvário, mas está escrito que ao terceiro dia ele ressuscita. É diferente do conceito platônico e grego dessa ideia divina. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, o próprio Paulo faz questão de dizer que a palavra da cruz, a pregação da cruz, a mensagem da cruz, da morte de Jesus, um ser divino que se torna humano, que morre, é loucura. Loucura para aquele tempo, loucura também para o tempo de hoje, de um Deus que se entrega no favor do outro e morre para resgatar o outro. Está escrito na palavra de Deus que a morte de Jesus Cristo, ela choca todo mundo, porque é diferente do pensamento. Onde é que você já parou para pensar de um Deus que se entrega e morre no lugar do outro? Jesus se torna humano para exercer essa morte, para passar por essa morte e nos resgatar em seu sangue. João capítulo 10, versículo 25 ao 39, está escrito que ele era descendente de Abraão. Isso aqui traz a ideia para a gente que ele fazia parte de uma etnia, de um povo, era judeu, é endereço, é questão sanguínea, demonstrada em Jesus, um ser humano. Aqui a gente precisa também entender outros conceitos. Por exemplo, existem alguns conceitos heréticos que trabalham o seguinte, que diz que Jesus era um Deus mascarado em humanidade. Isso aqui é um conceito herético. Outros já ensinam também, por exemplo, que Jesus, uma hora ele era Deus, agora ele é Jesus e agora ele é o Espírito Santo. Cuidado, isso também é um conceito herético. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que ele é Deus e ao mesmo tempo é humano também. Colossenses capítulo 2, versículo 9. É muito importante você ler a carta aos Colossenses, porque essa carta é muito importante. Por exemplo, ela descreve a divindade de Jesus. Foi onde Paulo exaltou Cristo como cabeça da igreja. Quando ele escreve aos Efésios, ele exalta a igreja como corpo de Cristo. Quando ele escreve aos Colossenses, ele demonstra Cristo, ele descreve a humanidade de Jesus. Um Deus todo-poderoso que ao mesmo tempo é humano, não mascarado como ser humano. É um Deus que tem glória, tem poder e ele decide se tornar homem. Eu espero que até aqui você esteja compreendendo o que o texto bíblico e a proposta da lição está demonstrando para a gente. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico do ponto número 1 da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a experiência humana de Jesus. Como estou descrevendo para você agora, nesse terceiro subtópico, você vai perceber que Jesus, ele teve experiências humanas, como eu e você. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito que ele nasceu como humano. E está escrito também na palavra de Deus que além de nascer, ele morreu como adulto. Em João, capítulo 19, versículo 33 e 34, faça essa leitura com os seus alunos. Aqui você vai perceber que Jesus tem essa experiência humana. Nasce, cresce e morre. Gálatas 4:4 diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, no propósito, no momento exato, no propósito, no tempo exato decidido por Deus. Ele teve fome, sentiu frio, ele teve que aprender a ler e escrever. Foi para a escola, ele teve que trabalhar, teve também uma profissão. Então nós percebemos nas escrituras que ele tem experiências, vivências humanas, teve amizades. A Bíblia cita que ele tinha um amigo conhecido como Lázaro. Ele teve esse movimento espiritual de ensinar os discípulos também, como um professor, como um líder. Ele teve as suas necessidades, pagou tributo também, tributos romanos. A própria Bíblia fala a respeito dessas experiências. Finalizando esse ponto, gente, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, aqui da classe dos jovens, em nome de Jesus. Cristo Jesus, o nosso Deus.
O primeiro ponto da nossa lição, ele trabalhou o seguinte, ele trabalhou a respeito da humanidade de Jesus. Agora, no segundo, onde a gente está citando aqui para você, você vai entender que agora a gente vai observar a divindade, a deidade de Cristo, um Deus todo-poderoso, um Deus que está conosco. Vamos observar isso em 3 subtópicos também. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto: um Deus que está conosco. Esse é o primeiro subtópico. Cristo, além de ser humano, como nós já estudamos, agora nós vamos observar que ele é Deus, que ele tem autoridade. Marcos capítulo 2, versículo 10, está escrito que ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é Deus. E a Bíblia cita isso. Marcos capítulo 5, versículo 6, nós observamos que ele tem autoridade como Deus de expulsar seres espirituais malignos que atormentavam os homens. Isso aqui demonstra para a gente de um Deus que está conosco, de um Jesus de Nazaré Todo-Poderoso também. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 6, está escrito no Decálogo, nos 10 mandamentos, que somente Deus poderia receber adoração. E nós encontramos diversas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, a respeito de Jesus, Cristo recebendo a adoração. Pessoas chegando até Jesus, como Mateus capítulo 8, versículo 1, um leproso chega diante de Jesus, se prostra e adora. Jesus recebe a adoração. Então você percebe que Jesus, além de ser humano, ele é divino. E como divino, ele recebe essa adoração que era estabelecida somente a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 12, ele ensina sobre a comunhão, sobre essa importância de vivermos e amarmos uns aos outros. Marcos 2:5 está escrito também que ele se preocupa com nós para que possamos ter uma mudança eterna nele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, está escrito também na palavra de Deus, na Escritura, que nós precisamos ter essa mudança eterna e vivermos em santidade para Ele, para glorificar a Cristo, o nome dEle. Essa ideia de Cristo, o Messias, traz também desse Deus que está conosco, de Jesus que se manifesta como Deus em nossa vida. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição. Ele é como Deus é. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2. Você vai perceber nas Escrituras, na palavra de Deus, que Jesus é Deus, tem a mesma essência divina. Ele não é criatura de Deus, ele é Deus. Ele faz parte da criação, ele está lá presente, ele tem a mesma essência, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é eterno também. João 14, versículo 8 e 9, nós encontramos também uma passagem bíblica onde Filipe, um dos discípulos de Jesus, pede a Jesus para demonstrar o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E o próprio Cristo diz para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Essa ideia de um Deus divino que está entre os homens. Filipenses capítulo 2, versículo 11, está escrito que ele é Deus Todo-Poderoso também. Então essa ideia divina de um Deus que se manifesta em Cristo, Cristo é esse Deus, é apresentado pelas Escrituras. Tito capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que Jesus é o Salvador. Jesus é esse Deus, o Deus da graça que resgata o homem do seu pecado. Quem é que pode fazer isso? Deus. Um ser divino, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser, o Senhor dos Exércitos. E aqui você percebe que esse Deus vivo se revela em glória para os seus discípulos, para a sua igreja. A gente conhece Jesus pela Escritura, pela presença gostosa que a gente sente no culto, diante da presença dele. Oh glória! Eu acredito que Deus em Cristo possa estar falando com você. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens. O Cristo humilde. O nosso Jesus, além de ser Deus, ele também demonstra a sua humildade como um Deus todo-poderoso. Um Deus que se humilha para poder resgatar o homem. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por vontade própria e por desejo próprio. Mateus capítulo 10, versículo 13 a 16, você percebe nas Escrituras que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é acessível a qualquer criança. Um Deus que se
relaciona com as crianças. Olha o que está escrito na Bíblia. João capítulo 8, versículo 1 a 11. É um Deus que vai para a beira do chão, se abaixa, escreve no chão e perdoa uma mulher que precisa da misericórdia, que está sendo julgada por adultério. Um Deus que se relaciona com aquele que é pecador. Mateus 26, versículo 17 ao 30. Nós observamos nas Escrituras que Jesus é aquele que se relaciona com os discípulos e come com os discípulos, sendo um Deus, ou glória, todo-poderoso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, você percebe que ele em humildade decide se tornar humano e ao mesmo tempo Deus, e sendo Deus, se relaciona com o ser humano. E aqui a gente tem uma ideia muito importante para poder aplicar com os nossos alunos, já finalizando esse ponto. Você precisa demonstrar para os seus alunos que o teu Deus Todo-Poderoso é aquele que se relaciona com você ouvindo a tua oração. É aquele que entra na tua casa, quando você ora, Senhor, entra aqui em casa e abençoa o meu lar. Senhor, abençoa a minha família, Ele te ouve, Ele está contigo também. É aquele que senta com você na mesa, é aquele que brinca com as tuas crianças também. É aquele que sai com você quando você vai fazer uma caminhada. É aquele que sai contigo quando você vai pedalar. Jesus é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus acessível. Um Deus que te ouve, um Deus que caminha contigo, um Deus que fala com você. Não é distante, transcendente, aquele que está a quilômetros de distância, mas é um Deus de perto, um Deus que te abraça quando você está aflito, um Deus que ouve a tua oração quando você está angustiado, um Deus que colhe as tuas lágrimas quando você precisa de resposta. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você através dessa palavra, tá? Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto na Escola Bíblica Dominical. Um Cristo que conhece as nossas dores. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Esse Deus que se relaciona conosco. Vamos observar 3 subtópicos aqui, tá? O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. Da teoria à prática, você observa as Escrituras relatando que esse Deus é um Deus que se relaciona. É um Deus que sofre no nosso lugar. É um Deus que toma as nossas dores. Isaías 53, versículo 4. É um texto que vale a pena a gente ler com os nossos alunos para entender quem é Jesus. Um Deus que se relaciona conosco. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Um Deus que se relaciona conosco, toma as nossas dores, conhece a nossa trajetória, conhece a nossa história, e Ele é um Deus que pega as nossas dificuldades para si. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, está escrito que Jesus enfrentou as dificuldades por nos amar. Então você percebe que esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos sara e Ele nos traz para perto da presença de Deus. O segundo subtópico vai descrever para a gente que Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Jesus intercede por nós. Um Deus que se relaciona, um Deus que conhece o nosso passado, conhece a nossa história, a nossa criação e ao mesmo tempo se relaciona conosco porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 2, versículo 11, está escrito que Ele nos acolhe e nos recebe como irmãos. Ele nos acolhe nele mesmo e nos traz para perto da presença de Deus, mesmo sem a gente merecer. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito que Ele nos chama de filhos. Então você percebe que é um Deus que intercede pela gente, que puxa a gente para perto, um Deus que nos ama, um Deus que nos resgata, um Deus que nos traz para a presença de Deus. E é muito importante você finalizar esse subtópico lendo Romanos capítulo 8, versículo 1 com seus alunos. Você vai perceber que nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus, que foi resgatado por Ele. Vamos finalizar nossa lição. O terceiro e último subtópico do ponto número 3 vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele está atento às nossas dores. Jesus está atento às nossas dificuldades. Mateus 9,36 está escrito que Ele se interessa por aqueles que têm dificuldades. Ele estava interessado naquela multidão. 1 Coríntios 10,13 está escrito que Ele se interessa pelos homens que possam ser restaurados através do seu sangue, através também das suas promessas. Miqueias
capítulo 7, versículo 8, está escrito na palavra de Deus que Ele se interessa por nós, independente das nossas adversidades. Jesus nos ama tanto. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Na lição de hoje nós aprendemos a respeito da humanidade de Jesus, da divindade, e Ele é um Deus que se relaciona conosco, um Deus que está presente. Isso quer dizer que Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua súplica, Ele caminha com você. Eu espero que Deus fale muito contigo no teu dia a dia, tá bom? E um grande abraço à paz do Senhor Jesus. Lembrando a você que já tem lição, a próxima lição já está gravada, é só você conferir aí no canal, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.